Glória seja dada a Deus. Atravessou Macedônia, irmãos. Veio lá de Araucária, carregando uma palavra para entregar a essa igreja. Vamos orar por ele, irmãos. Pai, em nome de Jesus. Está aqui teu filho, ó Deus querido, que será o canal, Senhor. Um instrumento, Senhor amado, para as nossas vidas por intermédio da tua palavra. Continua usando ele, Senhor. Prepara os nossos corações. Teu povo, Senhor amado, venha sentar, venha abrir, Senhor amado, o seu entendimento espiritual e a boa semente cai em terra boa. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja diz amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4, versículo de número 4, para já lermos e você então tomar o seu assento e agradecermos a Deus por esta oportunidade. Mateus, capítulo 4, versículo de número 4. Podemos ler, meus irmãos? Já estão ativados no texto aí, né? Olha o que está escrito. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode dar mais um grito de glória por esta palavra? Toma o seu assento, por gentileza, com a sua Bíblia aberta ou fechada, como você preferir. E com você sentado agora, tranquilinho e tranquilinha, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui. Louvar a Deus pela sua vida, amém, meus irmãos? No 3 você pode dizer o seu nome? Pode? 1, 2, 3. Vai ficar mais bonito. 1, 2, 3. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvores a Deus pela vida do pastor César, nosso pastor aqui. Deus seja louvado. Pela vida da pastora Ângela também. E por todo este corpo de obreiro maravilhoso que tem nesta igreja. Deus seja louvado em nome de Jesus. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Estou aqui também com a minha família, minha esposa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A Radacinha ali fez 1 aninho já, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é muito bom. Quero pedir perdão pelo atraso, mas eu estava lá em São José dos Pinhais e eu atravessei 2 Macedônias então, pastor, porque é longe. Eu mandei mensagem para o pastor César, mas no culto ele nem viu. Então, por isso houve um atraso. Amém, meus irmãos? Você me perdoa? Glória a Deus. Quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Mas disposto de verdade mesmo? Glória a Deus. Então eu vou dizer o que está escrito em Apocalipse 2, capítulo 2 e capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nesta noite o Espírito Santo, que conduz este culto, continuará conduzindo também a pregação da palavra. Você crê assim? Meus irmãos, quando o pastor César mandou o tema da campanha, e hoje, pensando em campanha, eu vi o quão relevante é uma campanha. Por exemplo, em outubro agora, mês que vem, vai começar a campanha do Outubro Rosa. É Outubro Rosa mesmo, né? Isso mesmo. Que é próprio das mulheres. Uma prevenção precoce acerca do câncer de mama. É isso mesmo, as mulheres me corrijam. E por que esta campanha? Para trazer na mente das mulheres que é necessário e importante que as mesmas venham de forma precoce se cuidar acerca deste câncer. Agora, observe que é 1 mês de campanha, porém, não é para ficar só naquele mês, é para trazer uma necessidade urgente na mente das mulheres, para que o ano todo ela venha se cuidar. E assim nós temos aí durante o ano várias campanhas. E na igreja não é diferente. Quando Deus suscita um tema, uma campanha
na mente, do coração do pastor da igreja, é Deus querendo tratar com a igreja. Só que não é para ficar somente em 3 ou 7 quintas-feiras. Não é. É para trazer para nós um senso urgente do tema proposto na campanha. Para nós vivermos não só na campanha, mas como estilo de vida. E Deus está propondo para nós, para a HF, viver como estilo de vida, o tema vivendo pela palavra. Irmãos, este tema, ele é muito importante, principalmente para o tempo atual da igreja. Nunca se precisou tanto viver pela palavra. Bem, na verdade que sempre a igreja precisou, precisa e precisará viver pela palavra de Deus. E o texto que nós lemos é o texto inserido como tema desta campanha, vivendo pela palavra. E não há modelo melhor a ser usado do que o modelo usado nesse texto, Jesus Cristo. Eu não irei pregar de forma expositiva a tentação de Jesus que está aqui no capítulo 4. Mas eu quero fazer o uso somente do versículo 4 e trazer um pouco de esclarecimento para nós e então entrarmos naquilo que Deus quer conosco aqui nesta noite. Você quer o que Deus quer para você? Poucas pessoas levantaram a mão. Você quer o que Deus quer para você? Você pode declarar com seus lábios: eu quero viver o que Deus tem para mim viver, independente de qualquer coisa ou circunstância. Diga: eu vou viver o que Deus tem para mim viver, em nome de Jesus. Porque eu disse que o personagem é o melhor modelo? Porque nós estamos falando de Jesus, e não há modelo melhor ou maior a ser seguido do que Jesus. Portanto, eu digo que quando nós lemos a Bíblia, principalmente os evangelhos que traz a biografia de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele era um homem de oração. E o que Jesus queria dizer com isso? Mostrar para a igreja hoje que a igreja precisa orar. Jesus era um homem que amava, e com isso ele estava servindo de modelo para nós, nos mostrando que nós também precisamos amar. Jesus era um homem que obedecia a Deus, mostrando para a igreja que a igreja precisa obedecer a Deus e a sua palavra. Jesus era um homem de jejum. Prova disso é o capítulo 4. 40 dias, 40 noites jejuando, mostrando para nós que nós precisamos também jejuar. E o lindo de Jesus é que, mesmo sendo Deus, ele andava nesta terra totalmente na dependência do Espírito Santo e vivia totalmente pela palavra que saía da boca de Deus. E o que Jesus queria mostrar para nós com isso é que nós também precisamos andar, viver, nos movimentar totalmente na dependência do Espírito Santo e da palavra de Deus. E olhando para esse texto, no contexto ao qual Jesus vai declarar esta frase maravilhosa, dizendo para o tentador ou para o diabo, também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu olho então para o contexto da igreja no geral e identifico um problema que talvez outras pessoas também identificam. E qual é esse problema? É que a igreja, ou muitos que se dizem a igreja, são mais movidos pelas necessidades que têm do que pelo propósito que possuem. Existem muitas pessoas que elas se movimentam, são direcionadas, tomam atitudes e ações
pela necessidade que ela possui, esquecendo até mesmo que a Bíblia diz que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos o homem Jesus com uma necessidade. Ele precisava comer, porque depois de 40 dias sem comer, e agora tendo fome, como a Bíblia diz, ele precisava comer. Jesus não precisava de nada mais ou além do que um pão naquele momento. E o que o diabo está oferecendo para ele é: transforma esses pães na necessidade que você possui e mata a sua necessidade. Porém, Jesus é enfático em dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, olha o que Jesus está nos mostrando. Ele está citando o texto que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. Quando a Bíblia, lá em Deuteronômio 8:3, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 8, e no versículo de número 1, Moisés direcionando o povo de Israel, no capítulo de número 1, Moisés dá a dica para eles. E qual que é a dica? É que a vida ou o viver depende do ouvir e obedecer a palavra. Está no capítulo 8, versículo 1 de Deuteronômio. E no capítulo 8, versículo 2, Moisés diz: vosso Deus cuidou de vocês por 40 anos percorrendo o deserto. Nunca faltou pão, nunca faltou o maná, nunca faltou aquilo que satisfaz e que matou a vossa fome. Aí no versículo 3, ele vai citar o texto que Jesus aqui recita, dizendo para eles que agora eles não precisam mais do pão, mas eles precisavam entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu vou ser redundante aqui. No versículo 1 ele fala que o viver, que a vida está condicionada ao ouvir e obedecer. E naqueles dias, e para nós também, ouvir e obedecer os mandamentos de Deus. Agora observe que o pão é para saciar a fome e para manter a pessoa viva. Agora o que Jesus está nos mostrando, o que Moisés quis nos dizer, é que a vida também depende da palavra que sai da boca de Deus. Poucas pessoas entenderam. É que o viver também depende da palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Moisés está nos ensinando, Jesus está nos ensinando, o Deus Todo-Poderoso está nos ensinando que dá para viver, dá para se manter vivo com a palavra que sai da boca dele. Moisés estava dizendo para o povo que o tempo do pão, o tempo do maná tinha passado, mas o tempo da palavra não passa. Você entendeu? Eu vou repetir. O pão, o maná do deserto passou, os 40 anos já cessou, mas a palavra de Deus, ela não cessa. É por isso que Jesus disse: passa céu, passa terra, passa maná, passa pão, mas as minhas palavras não passarão sem antes se cumprir. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu lembro de João capítulo de número 6, quando Jesus, após multiplicar o pão, multiplicar o peixe, uma multidão cercava ele.
E ele começa a reparar que há uma diferença naquela multidão. Não é a multidão que sempre está cercando ele. Não é a mesma multidão de quando ele dá vista ao cego, levanta o aleijado, até mesmo ressuscita o morto. Jesus observa, tem alguma coisa diferente dessa multidão. E aí Jesus tem um estalo. Lembrei, foi o pão que eu vos dei há poucos momentos. Por isso vocês estão assim comigo. Aí Jesus entende que ele precisava engrossar o sermão, endurecer a palavra, colocar mais caldo no feijão. É a Bíblia que diz. E ele começa a pregar de forma mais dura. De repente, os que tinham se saciado com o pão, olha para Jesus e diz: não dá para continuar ouvindo a palavra que sai da sua boca. É melhor o pão que você multiplica do que a palavra que sai da sua boca. Duro é para nós esse sermão. Vamos embora. Jesus olha para os 12 e diz: e aí? Não vai querer tomar a mesma direção? Jesus, para onde iremos nós? Como viveremos nós sem a palavra? Sem a palavra. Alguém está entendendo? Sem a palavra que sai da sua boca. Por quê? Porque é a palavra que sai da sua boca da vida eterna para nós. O pão passa, mas a vida eterna continua. Alguém pode adorar a Ele aqui? Alguém trouxe glória para Ele aqui? Alguém trouxe adoração para Jesus aqui? Tem alguém aqui que está atrás de Jesus só pelo pão? Tem alguém aqui atrás de Jesus só pelo pão? Eu não vim aqui só pelo pão, mas eu vim aqui viver por toda a palavra que sai da sua boca. Ai, Ocídia. Eu acho lindo porque ele diz: quem comeu do pão, do maná que Moisés fez cair do céu, passou, morreu. Mas quem comer desta palavra que sai da minha boca, não morrerá. E se morrer, ainda que morra, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. A vida, a vida. Só quem ama a vida eterna, só quem é adepto da vida eterna aqui. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aqui nesta noite. Aleluia. 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 Agora, meus irmãos, eu quero tentar fazer com que nós venhamos entender algo. O que Jesus está nos mostrando aqui, Pastor César, e me dirijo ao Senhor com muito respeito, que viver pela palavra, ou liberar o que está escrito, Jesus está nos mostrando que para isso acontecer, precisa-se de obedecer a palavra. Pois como viverei pela palavra, que eu não me submeto debaixo dela? Para mim viver pela palavra, trata-se de eu ouvir e obedecer a palavra de Deus. E é aqui que, vou falar de um jeito mineirês, que mora o perigo. Difícil tarefa é se submeter debaixo da palavra de Deus e ser obediente a ela. Porém, como eu disse, Jesus é o nosso modelo perfeito, irmãos. E Ele não deixa nenhum espaço vago para acharmos defeito nele. Pelo que Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não usou o ser igual a Deus, antes
se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecida em figura humana, se humilhou. Aí o versículo 8 vem quebrando tudo. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus está nos ensinando que para viver pela palavra, eu preciso ser obediente à palavra. E não é ser obediente por 2 horas de culto, não é ser obediente 3 vezes por semana, é até a morte, até a morte. Eu sou daqueles que acredita que o arrebatamento pode acontecer agora, e que nós não conheceremos 7 palmos de terra. Mas também eu sou daqueles que acredita, morto ou vivo, me encontrarei com ele nos ares. E o que importa, pregador, é que enquanto eu estiver vivo, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso ser obediente à palavra de Deus. E eu acho lindo Jesus, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no capítulo 6 de Lucas, a partir do versículo 46. Ele fala algo lindo, irmãos. Ele está pregando, e continua pregando, e prega mais. E chega um momento que ele diz: a quem eu vou assemelhar? Quem ouve, escuta e pratica a minha palavra. Já sei, vou comparar eles a um homem que edificou uma casa, mas não edificou de qualquer jeito. Ele cavou fundo até achar uma rocha. E enquanto ele não achou uma rocha, ele não parou de cavar. Mas quando ele achou uma rocha, ele levantou os alicerces e edificou a sua casa. A chuva veio, as águas subiram, as enchentes vieram, e o vento bateu com ímpeto. E aí? A casa não caiu. Aleluia. Mas aquele que ouve as minhas palavras, e eu vou falar o que a nossa mãezinha falou para nós, e muitos aqui ainda escutam. Ô meu filho, para de deixar entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Aí Jesus diz: eu já sei a quem vou comparar esses. É alguém que pegou o terreno e não se preocupou em trabalhar, em suar, em se esforçar, em cima da terra, em cima da areia, edificou a casa. Veio a primeira chuva e levou a casa. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está mostrando 2 tipos de pessoas na igreja. O primeiro é aquele que vem, que ouve e volta para praticar. E o segundo é aquele que vem, ouve e volta sem praticar. Aí Jesus está dizendo: esses que vêm, que ouve e volta para praticar, são aqueles que têm uma vida profunda, têm uma vida intensa, têm uma vida com profundidade, têm uma vida de comunhão. Não são como aqueles que vivem um dia parecendo que está pegando fogo, e no outro dia parece que está na Antártica, é gelo puro. Eles não são como aqueles que um dia está de pé, está firme, e no outro parece que está bebo, está cabaleando, não tem postura, não tem firmeza, não sabe para onde está indo, não sabe o que está fazendo, não tem destino certo. Mas esses que ouvem, esses que vão e praticam, são aqueles que são posicionados, têm uma vida profunda, têm intimidade, têm comunhão, têm compromisso, sabe o que carrega, sabe o que possui e sabe para onde está indo. Tem
essa classe de pessoas aqui. Tem essa classe de pessoas aqui. Levanta a sua mão, uma é pouca, irmão. Levanta duas, porque é melhor. Eu vou liberar sobre a sua vida. Se a sua casa está edificada sobre a rocha, com profundidade, não se preocupe. O vento não derruba, as enchentes não derruba, não derruba. Você permanece de pé, sua casa permanece de pé, sua família permanece de pé, seu ministério permanece de pé. E se alguém pode adorar a Ele por isso, levante a sua mão e adore a Ele por um minuto. Exalte a Ele nesta noite. Aleluia. Aleluia. Mas como eu disse, e caminho para encerrar, se fosse tarefa fácil, nós não víamos pastora Ângela crente caindo da forma que cai, se desviando da maneira que desvia. E a prova maior é isso. São pessoas que vêm, que ouvem, mas não voltam para praticar. E eu preciso, irmãos, falar isso aqui. A primeira aliança eterna que Deus fez na Bíblia foi com Abraão. A primeira aliança eterna. Até hoje ela perdura. E nós vivemos ela em Cristo. E quando Deus chama Abraão, Abraão sai da sua casa, da sua parentela, disposto a viver por uma palavra. Pasme os irmãos. Abraão não estava disposto nem viver para Deus, pois não conhecia a Deus. Mas quando ele ouviu aquela palavra, ele saiu disposto a viver por ela. E aproveitando esse caminho aqui, eu preciso declarar sobre a sua vida. O diabo não quer roubar a palavra que eu prego, irmãos. Porque se ele rouba, tem duas irmãs ali que pregam, tem dois aqui para pregar, tem mais um monte para pregar. O que o diabo quer roubar é a palavra que eu carrego, é a semente que foi plantada no meu coração e que até hoje arde e nunca vai parar de arder. É isso que o diabo quer roubar, é a palavra que eu carrego. E Abraão gerou Isaac, você sabe, gerou Jacó. E Deus um dia olha para Jacó e diz: Jacó, tu não chamarás mais Jacó, mas será Israel. E ainda na geração de Jacó, esse povo entra no Egito, irmãos. Eu preciso da sua total atenção aqui. E depois de passar 430 anos, eles vão sair do Egito. E olha o que Deus vai dizer. Êxodo 19:4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe até a mim. Olha o versículo 5. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos da terra. Eu acompanho o raciocínio. Deus está falando para eles: para que o pacto continue vivo e de pé, vocês precisam ouvir e obedecer o que eu falo. Em outras palavras, Deus está dizendo: vocês precisam viver pela minha palavra. Deuteronômio 5:29. Olha o que Deus diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha o que Deus está dizendo para esse povo. Pastor César, me falta tempo, é lógico. Talvez a palavra que mais aparece na Bíblia é ouve. Dê atenção, se atente, porque a Bíblia começa com essa expressão e termina, ainda que de não forma explícita, mas nas entrelinhas. Adão, come de todas,
mas dessa não come. Deus estava dizendo: Adão, vive da minha palavra. Aí lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia começa com isso, termina com isso. Mas olha Israel, aí Deus levanta Jeremias. Como eu falei, me falta tempo para procurar e citar tudo aqui acerca disso que eu estou falando. Mas olha, capítulo 7, versículo 23. Mas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas Israel não quis obedecer. E aqui eu vou chocar você. Você vai sair daqui hoje disposto a ser mais crente do que você é hoje. Porque isso aqui assusta, irmãos. Versículo 24 de Jeremias 7. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos. Aleluia. No propósito do seu coração malvado, vírgula e ponto, e andaram para trás, ao invés de andar adiante. Olha o que Deus está suscitando o profeta para dizer. Israel não quis dar ouvido à voz de Deus, e andaram pelos seus próprios conselhos. Sabe o que quer dizer conselhos aqui? Pensamentos. Aquilo que eu acho que eu devo fazer, e não muitas das vezes aquilo que é certo fazer. E sabe, acerca de pensamentos, nem sempre eles me definem, nem sempre eles me governam, nem sempre eles me dão direção, nem sempre eles me dão propósito. Gostei desse Jesus. Aí os psicanalistas, psicólogos vão dizer que passam muitos pensamentos na mente do ser humano, mas os pensamentos que vão permanecer somos nós que decidimos. Sabe o que Deus está dizendo para Israel? Israel, vocês decidiram manter os pensamentos que eram e são contrários à minha vontade. Por isso, Israel, ao invés de andar para frente, vocês estão andando para trás. E aí nós olhamos para a igreja, e está acontecendo isso hoje com muitas pessoas. Pessoas que não dão ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, a palavra que sai da boca do seu pastor, os conselhos que Deus, como usou Moisés, passam pelo pastor para mentorear a igreja. Muitos não dão ouvidos, só que é muito fácil identificar tais pessoas. Eles dão um passo para frente e dão dois para trás. Você olha para a vida deles, num dia, numa semana, parece que está progredindo fulano, né? E na semana que vem, rapaz, cadê aquele que estava com a cabeça erguida semana passada? Está de cabeça baixa já, vai procurar saber, regrediu 2 semanas. Você olha para a vida, rapaz, parece que está tendo sucesso. Moça, nossa, parece que está tendo sucesso. Mas basta passar mais alguns dias e você vê, tudo que parecia ser progresso começa a ser regresso. O que é isso? São pessoas vivendo pelos próprios conselhos. O que eu acho, eu vivo. O que eu penso, me define. E a Bíblia? Deixa a Bíblia de lado. E a pregação? Depois eu vejo. E a palavra pastoral?
depois eu dou atenção. Deixa eu viver do meu jeito, dos meus conselhos, de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, porque assim é melhor. Melhor o quê? Melhor é viver a palavra, porque ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito. Ela sabe os pensamentos, ela sabe os conselhos. Ela tem direção, ela tem governo, ela tem propósito, ela tem princípio, ela tem caminho para nós. Fique de pé, irmãos, para mim entender que eu tenho que terminar. E tenho mesmo. E preciso mesmo. Aleluia. Luta todo mundo passa, gente. Prova todo mundo passa. Você vai ser, ou talvez já é, o homem mais rico, a mulher mais rica dessa igreja. E dizem por aí que o dinheiro resolve tudo. Por tudo ele responde. Mas você vai ter problemas. Vai passar dificuldades do mesmo jeito. O que vai diferenciar é quem governa a sua vida. É quem te dá direção. É o que te dá propósito. Tem pensamento que nós pensamos, que nós ficamos com raiva de nós mesmos. Ou sou o único? Sou o único? Tem pensamentos, mas Jesus, eu vou no culto, eu estou orando, estou jejuando, eu obedeço o meu pastor. E esses pensamentos, você é ser humano. Somos seres humanos, gente. E se a minha palavra, o que eu digo, não vale, vamos para o que Jesus fala então. Ou vamos para o que a Bíblia diz de Jesus. Lá em Hebreus, olha o que a Bíblia diz. Isso aqui mexe com a gente. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, para não dizer o próprio Deus, né, pastor? Aprendeu a obedecer. Jesus, pastor Ângela, aprendeu a obedecer. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? O Senhor vai estar com nós lá amanhã. Jesus aprendeu a viver pela palavra. Agora, sabe como que ele aprendeu? Aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Adão, no lugar de delícias, não quis viver pela palavra. Adão, no jardim do Éden, tudo pronto, só desfrutar, não quis viver pela palavra. Aí Jesus, no Getsemane, no jardim, chorando, a alma angustiada, por dentro dele, uma angústia tremenda, ao ponto de suar sangue pelos poros. É Jesus, gente. É o Cristo, meus irmãos. Lá no Getsemane, chorando, e o auxílio que ele tinha, os 3 melhores amigos. E aí, não dá para me ajudar nem uma hora? Não dá não, Jesus, estou com sono, então deixa eu ir sozinho. Jesus, Pai, não dá para passar de mim essa dor? Jesus, Pai, não dá para passar essa angústia. Jesus, não dá para passar de mim essa tribulação, está pesado demais.
Aí Deus estava no céu dizendo: é na dor que você aprende a obedecer, é sofrendo que você aprende a obedecer. A gente não entende, irmãos. Às vezes o luto vem, é Deus dizendo: é no luto que eu te faço aprender a viver pela minha palavra. Às vezes a gente não entende, é na depressão que a gente aprende a obedecer a palavra. Às vezes não entendemos as calúnias, o porquê, é Deus dizendo: é nas calúnias que eu te ensino a viver pela minha palavra. Com Jesus foi assim, comigo não vai ser, com você não vai ser. E aí adore quem acha que tem que adorar. Eu sou livre. Alguém pode adorar? Alguém pode levantar a mão e adorar? Chora mesmo, homem. Você é homem, e não é porque está chorando é fraco, é frouxo não, rapaz. Você sabe o que você passa, mas é naquilo que você passa que você vive pelo propósito, que você vive pela palavra. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A bacandeira flaia semítia, elevasturiande kemenere flasse. Eu vou declarar uma palavra profética aqui sobre a sua vida. E acredite se quiser, pegue se quiser, irmãos. Mas a partir de hoje, pastor César, Deus diz na minha boca para vocês, para quem tem ministério nessa igreja, para quem canta, se move pelo meu propósito, porque assim está dizendo o Senhor: se a minha palavra te governar, você não para, você não desfalece, você não desanima. Assim está dizendo o Senhor: se a minha palavra te governar, não tem diabo que te pare, não tem prova que te pare, não tem Satanás que te pare. Alguém pode adorar?